amém? Aleluia, aleluia. Que bênção poder você estar aqui, nós estarmos aqui juntos, nessa noite tão gloriosa que o Senhor está movendo, amém? Tem algum convidado aqui que nos está dando a honra da sua presença pela primeira ou segunda vez? Há alguém aqui? Opa, tem uns irmãos ali, que legal. Se não for muito, poderia ficar de pé para a igreja conhecer vocês, mostrar a sua simpatia, a sua beleza, aleluia. Você que está aí ao lado, toda a igreja, o que nós podemos dizer aos irmãos? Sejam bem-vindos. Nós chamamos e volte, sempre estejam em casa. Se não pertencem ainda a um ministério, vão pertencer aqui em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos, fiquem muito à vontade. Eu sou o pastor Júlio e você é? Sou a pastora Mariana, sejam bem-vindos. Com muita alegria nós louvamos a Deus pelo que o Senhor tem feito no nosso meio, amém? Amém. Aleluia! Deus tem levantado pessoas tão preciosas, amadas, guerreiras, pessoas ousadas e intrépidas em Deus que têm aceito o desafio de estar ministrando, né? A palavra do Senhor, está assumindo lugares que o Senhor tem colocado, e com muita honra nós queremos chamar mais uma guerreira que assume isso. Põe a foto dela aí que vocês vão saber quem é essa pessoa tão linda, tão maravilhosa. Quando a foto dela aparecer ali, aí ela pode subir. Cadê ela? Vem cá, que é? Recebam com muita alegria essa grande mulher de Deus chamada Kézia. Tudo bom, irmã? Agora botaram ela toda esticada ali, Patinho. Já sei que ela teve que ir no banho umas 10 vezes hoje. Brincadeira. Deus vai te usar poderosamente, viu? Você é um modelo, um exemplo para todos nós. Levanta as mãos para cá, querido. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor já está aqui, está agindo, falando, ministrando os nossos corações. E nosso clamor nesse dia foi: Senhor, toma a vida da Kézia como instrumento de glória, de justiça, como instrumento do Pai, do trono, para que a Tua vontade seja revelada nos nossos corações. Que através da vida dela, Senhor, assim como tantos que sobem aqui, é que o Teu Espírito Santo sacuda a nossa vida, mexa no nosso íntimo, nos faça e nos provoque a viver uma realidade de vida que está proposta na Tua Palavra, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo flua nesse lugar, com poder e autoridade, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, essa foto aqui foi uma das fotos que a Kézia tirou lá no hospital. Eu fiz questão de pedir para colocar, porque o que vocês vão ver aqui nessa noite, a família sabe muito bem disso, não tem a ver com o púlpito, tem a ver com Cristo vivido no ordinário, até mesmo nos lugares mais difíceis que a gente pode passar. E a Kézia está maquiada, gente, no hospital, viu? Maquiada. Quantas vezes a gente levanta e a gente olha, parece que o dia está todo cinza, a gente não tem nem coragem de se arrumar. E essa mulher de Deus, no hospital, ainda se maquiava e se arrumava. Tudo bem que não era todo dia, né, Kézia? Mas ela, mesmo sozinha lá, né, às vezes não tinha como a família estar presente, mas ela fazia questão de estar linda assim, ó. Então, tem a ver com o ordinário, né? E aí vai se manifestar o extraordinário nessa noite através da sua vida, viu? Em nome de Jesus. Boa noite. Quantos estão felizes hoje na presença do Senhor? Amém. Com a Marielle, vou pegar o gancho, né, da abertura. Ela falou uma palavra-chave que tem muito a ver com o que eu vou ministrar nessa noite. E eu gostaria que vocês falassem para o irmão que está do seu lado.
Essa noite é uma noite de entrega. Vocês estão preparados? Amém? Então feche os seus olhos, queridos. Eu gostaria de orar mais uma vez. Calma os seus pensamentos. Se você não estava aqui, que você possa pedir agora para o Senhor acalmar sua alma, aquilo que passa na sua cabeça, os problemas lá de fora. Não é momento agora. Senhor Jesus, o Senhor já tem feito, Senhor. Você já começou a fazer, Senhor, a tua boa obra nessa noite. A sua presença nesse lugar, Senhor, é palpável, Senhor Jesus. E minha oração nesse momento, Pai, é para que o Senhor continue, Senhor, tendo liberdade, Pai, de agir, Senhor, através da minha vida, de agir, Senhor Jesus, através da minha boca, que não seja eu, que não seja a minha sabedoria, mas que seja o Senhor, Pai, falando com a tua igreja, Senhor. Toma frente, que os seus anjos tenham liberdade para bailar sobre esse lugar. Que o Senhor tenha liberdade, Senhor Jesus, para entrar na nossa alma, no nosso coração e falar, Pai, nitidamente, Senhor Jesus, com aquilo que o Senhor tem, o Senhor preparou. Em nome de Jesus, amém. Toda vez que eu penso, né? Eu imagino o meu relacionamento com Deus, eu já falei isso para algumas pessoas aqui, né? Eu imagino como uma casa. Se você falar assim, Kézia, como que é o seu relacionamento com Deus? De uma forma figráfica, né? Se tivesse que desenhar, eu falava que eu sou uma casa, onde do lado de fora, na parte da frente, tem muitas flores. E tem um campo muito bonito, colorido. E se você olhar para o lado, você vê uma árvore muito, muito grande. E essa árvore é uma árvore que tem vários frutos, sabe? Uma árvore alta e tem um balanço. E se você visualizar a minha casa é uma casa de madeira, tem uma rede na varandinha ali. E se você entrar nessa casa, você vê a sala ela é colorida, tem um cheirinho de café. A minha cozinha também ela é colorida, porque eu gosto de muitos doces, salgados, misturar, sabe, os gostos culinários. E se você olhar, né, no corredor, você vai ver que são vários quartos. Há o quarto do sentimental, da área sentimental. Há o quarto da área profissional. Há o quarto do relacionamento, de amizades, né? E essa casa onde o Senhor habita. E nesse momento, eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos. E se eu te perguntasse, como é o relacionamento entre você e Deus? Como seria essa casa? Como seria a sua casa? Como se imaginar? Como seria a parte de fora? Seria uma casa de madeira? Qual seria a cor? Uma madeira rústica? Ou até mesmo uma casa de cimento, de tijolos? Uma casa moderna? Como seriam os quartos? Teria cores? Seriam portas grandes, pequenas? Como seria o jardim dessa sua casa? Seria com plantas, rosas? Qual era o rosto? E se olhar para cima, qual é o tempo que está? É um tempo nublado? Um tempo ensolarado? Agora eu quero que você inclui os problemas atuais. Ai, Kézia, eu estou passando por um problema, sabe? E tem deixado o tempo, esse lugar aqui onde que o Senhor habita, meio um tempo escurecido, sabe? Os desafios, as lutas. Como que está aí esse ambiente? Como está essa casa? Pode abrir os olhos. Vocês vão entender por que eu fiz isso. Quando eu fui desafiada a ministrar, foi alguns meses atrás, né? Para quem sabe aqui, eu estava internada e eu recebi o desafio de estar ministrando hoje, né? Não hoje, mas ministrando em algum domingo aqui para a igreja.
Só que eu não sabia que eu iria ser internada, né? Foi assim, uma cirurgia planejada, já era assim planejado, porém a gente não sabia a data, como que seria. Então, vocês me viram voltar do projeto Europa, estava na Europa, né? O Senhor me usou muito lá. E aí, de repente, Kézia, você vai precisar passar por uma nova cirurgia. Para quem não sabe, há 5 anos atrás, eu fiz uma cirurgia, né? Que eu tinha uma escoliose, eu tinha 87 graus de curvatura, né? E aí eu precisei fazer essa cirurgia para colocar parafusos para me conseguir ter força na coluna. Dessa cirurgia, eu saí com uma queimadura. A cirurgia em si foi uma cirurgia muito complicada, demorou muito, né? Entrei 9 horas da manhã, saí 10h30 da noite. Tive muita perda de sangue, então foi uma cirurgia assim, muito exaustiva. E aí, no pós-operatório, a gente descobriu que eu estava com essa queimadura, né? O que acontece? Foi anos de tratamento, de recuperação, anos se passaram, e aí acarretou que esse ano eu precisei fazer uma nova cirurgia para precisar retirar um parafuso. Quando eu estava lá na Europa, queridos, há um ano atrás, na verdade, eu tive uma exposição da prótese. Um parafuso estava maior que minha estrutura física. E esse parafuso começou a me espetar, ao ponto de rasgar o meu tecido da pele, né, das minhas costas. E por isso que eu precisei fazer essa cirurgia novamente. Só que era uma cirurgia que não poderia fazer de imediato. Precisava aguardar o momento certo. E aí, eu fui chamada para fazer nessa cirurgia, onde eu tive tempo suficiente para pensar no tema da palavra. E o tema da palavra nessa noite é vítima ou vencedor. Pesado, né? Quando eu estava lá no hospital, logo assim que eu me internei, eu pensei assim, nossa, eu estou aqui de novo. Caramba, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer falar? Até porque eu pensava que eu nunca mais ia voltar por esse lugar com a mesma situação. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração, o Espírito Santo começou a ministrar. Nossa, começou a vir muitas emoções, né? Mas, Kézia, você está aqui porque olha as suas limitações, os pensamentos negativos. Olha a sua história. Olha as suas condições físicas. Quantas das vezes que a gente está numa situação que os pensamentos negativos dominam as nossas emoções e acalam a voz do Senhor e nos faz não enxergar aquilo que o Senhor quer fazer naquele momento, né, naquele período. E aí eu orando, né, porque era um lugar onde eu não queria estar, mas eu entendi a vontade do Senhor. E me veio esse questionamento. Eu vou ser vítima ou vou ser vencedora? O meu papel aqui é dar lugar a esses pensamentos de vítima, ou eu vou acalar minha alma com coisas que estão na palavra de Deus, que diz que eu sou mais que vencedora. Nos dias atuais, a gente se depara com muita correria. Precisamos lidar com os problemas, com a família, com o filho talvez, com as dificuldades. E isso acaba nos colocando em um lugar onde a gente acaba afastando a voz de Deus. Acaba nos fazendo esquecer daquilo que o Senhor quer e que o Senhor tem pra gente. E aí eu escrevi nessa palavra como podemos identificar se somos ou temos posicionado como vítima ou como vencedora. Eu gostaria de usar a história de José como exemplo, que fica lá em Gênesis. Gênesis 37.
Eu não vou abrir aqui porque é uma história muito longa. Porém, eu anotei aqui alguns pontos da história de José. José foi o filho preferido de Jacó. Porém, por conta disso, despertou inveja em seus irmãos, que venderam ele para os escravos. Na prisão, ele começou a interpretar os sonhos, né? Onde teve uma oportunidade de falar do amor de Deus, da presença do Senhor. Depois, ele interpreta um sonho de Faraó. E ele foi governado o Egito. Eu usei a história de José, queridos, porque se você olhar a história dele, você vai ver que ele estava em ambientes que ele não desejava. Passou por situações onde o seu físico, o seu emocional foram provados. Mas o que fez José permanecer na presença do Senhor? O que fez ele ser convicto daquilo que, aos olhos naturais dele, não era possível chegar naquele momento? Eu anotei aqui 3 pontos onde que nos faz parar para pensar: será que eu tenho sido vítima ou vencedor? O primeiro ponto é a culpa e responsabilidade. Para quem não conhece, eu fui uma criança que andou, né, no ensino normal, e eu levei um tombo quando eu tinha 1 ano e meio de idade, né? A pessoa que estava comigo na época, ela não contou desse tombo para os médicos na hora. E só foi depois de umas semanas, de alguns dias, que minha mãe e os médicos foram descobrir esse tombo. E já era tarde demais. Na época, os médicos falaram que eu precisava vir para o Rio, né? Porque no estado atual, né, os médicos lá não tinham como fazer ou reverter o caso. Então eu vim para o Rio de Janeiro para ser cuidada. E aí começou as lutas, né, da minha história. E todo momento que todo início de história, queridos, toda a história cristã tem um ponto de estar. O início. Eu pedi para vocês fecharem os olhos e imaginar como que é a casa de vocês, o relacionamento de vocês, para justamente visualizar. Vocês têm se posicionado como vítima ou como vencedor? Antes de eu exercer esse amadurecimento que eu tenho hoje, das lutas que eu passei hoje, eu me limitava a um pensamento que eu não era vencedora ou digna de ser vencedora, justamente por tudo o que aconteceu. Eu culpava a minha história e condenava, dizendo que Deus não podia agir porque era imperfeito. Se Deus era tão perfeito, por que minha história tem esses momentos de lutas, de desafios, que aos meus olhos naturais eram imperfeitos? E quantas das vezes deixamos o agir de Deus, deixamos que Deus tenha liberdade de agir sobre nossas vidas por conta de pensamentos assim? Nos diminuindo ao ponto de duvidar do poder de Deus. José poderia muito bem usar desculpas sobre as situações que ele estava vivendo. Poxa, mas meus irmãos me venderam como escravos. Poxa, Senhor, mas eu estou aqui nessa prisão, não era o que eu queria. Poxa, Senhor, olha aqui, o Senhor diz que me ama, mas olha esse problema aqui, como que eu vou enfrentar?
quando eu era criança, tem um momento da minha infância que eu lembro que minha mãe saía para trabalhar e eu ficava com uma pessoa. E essa pessoa que cuidava de mim durante a tarde, né? E a casa dela, ela vivia em perfeito estado. Tudo organizado, tudo limpo. Ela não permitia que na época eu usasse a cadeira de roda dentro da casa dela. E toda vez que minha mãe saía, ela me ameaçava, dizendo que eu não poderia mexer nas coisas dela, dizendo que eu não poderia brincar. E eu era muito bem, né? De uma forma muito clara. Na hora do almoço, eu sentava na mesa, era criança. E aí, quando eu comia, se eu deixasse cair uma comida, né, no chão, ela pegava a minha orelha na cadeira, me puxava e eu ia sendo arrastada até o lado de fora. E aí ela me dava a comida num potinho e falava: você nunca será alguém na vida. Ninguém nunca irá te amar. Você nunca será o suficiente. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes, muito tempo, eu peguei essa palavra e guardei dentro de mim. Ainda que o Senhor falava: filha, você é mais que vencedora. Filha, em mim você pode todas as coisas. Eu me colocava no papel de vítima. Me prendia. Isso daqui me limitava. E queridos, eu posso até confundir a palavra hoje, falar alguma coisa ao contrário, nervosismo. Mas tudo aconteceu, desde lá do passado, tudo aconteceu exatamente como deveria acontecer para que hoje eu estivesse aqui ministrando a palavra de Deus. Não é sobre a minha história ou o lado triste da minha história. O que eu quero te passar nessa noite é que o Senhor é capaz de fazer todas as coisas. Fazer o mudo falar. Uma pessoa tímida subir aqui e falar da palavra de Deus. E aí, voltando para o presente. Quando eu estava agora no hospital, eu pensei: caraca, Deus, há um mês atrás eu estava na Europa e agora eu estou aqui internada para tirar um parafuso da coluna. O que o Senhor quer fazer? Eu tinha espaço, queridos, para murmurar. Poxa, Deus, o Senhor me ama tanto. E eu estou aqui de novo, poxa. Então o Senhor não me ama? E aí eu queria, era o que eu queria falar no segundo ponto. Que é a graça e a força de Deus. Gostaria de abrir lá em 2 Coríntios 12, 9. E depois eu vou abrir em Romanos 12, 2. Segunda Coríntios 12, 9 diz assim: mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar nas minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Agora vamos abrir lá em Romanos 12, 2. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus,
isto é, aquilo que é perfeito e agradável a Ele. O segundo ponto diz, gente, eu vou andar assim, tá? Vou andar assim porque eu vou ficar meio nervosa. O segundo ponto diz, a graça e a força em Deus. Como podemos, queridos, entender a graça de Deus e a força de Deus? Como superar o trauma ou o momento difícil que passamos no passado? Mas, Kézia, eu tenho anos na igreja. Faz tempo que eu leio a Bíblia, mas eu não consigo romper isso, esse pensamento de vitimismo, ou de me diminuir, ou não conseguir enxergar o que o Senhor quer fazer para mim. As pessoas já revelaram que eu vou ser usada, as pessoas já revelaram que o Senhor me ama, mas eu não sinto isso. O que devemos fazer para superar esses padrões de pensamentos? A partir do momento, queridos, que levamos a palavra de Deus ao nosso corpo, à nossa alma e o nosso espírito, e a gente alinha essas três colunas para a glória de Deus, o Senhor age. Porque eu reconheci que o meu corpo, sim, pode ter uma fragilidade, mas nele habita o Espírito Santo. Eu entendi que a minha alma, as minhas emoções precisam se alinhar à vontade de Deus. Então eu preciso reconhecer que sim, eu sou falha, sim, eu sou fraca, sim, eu passo por momentos difíceis, passamos por momentos difíceis, mas isso não muda aquilo que Deus pensa sobre nós. A palavra de Deus diz que Ele já jogou no mar do esquecimento o nosso passado. Por que a gente faz questão de trazer à tona novamente? Por que trazemos à tona novamente aquilo que já se passou? Por que ainda seguramos essa dor do passado? Se existe um futuro promissor da parte do Senhor para nossas vidas. E eu só entendi isso, queridos, quando eu liberei perdão ao meu passado. Quando eu lembrei, cara, eu acreditei que eu não seria ninguém. Eu acreditei naquela voz que me segurou e habitou no meu presente por muito tempo. Mas chega, eu libero o perdão. Eu libero o perdão, Senhor, por tudo que eu me julguei. Queridos, eu não sentia raiva da pessoa que disse isso. Não sentia. O meu relacionamento com aquela pessoa, liberei perdão. Depois que eu conheci Jesus, liberei perdão. Tinha um convívio ótimo com essa pessoa, mas eu me condenava àquela frase que ela disse naquele momento, que eu não seria ninguém, que eu não venceria e que ninguém seria capaz de me amar. Eu acreditei e agarrei com todas as forças essa frase. Me acostumei com esse ambiente e fiquei com medo do novo, porque eu não sabia como era o novo. E quantas das vezes nos colocamos nesse lugar de se apegar ao passado e segurar como se fosse a coisa mais preciosa, quando Deus pede para você abrir mão e experimentar o novo. Quando Deus pede para vocês liberem o perdão sobre o seu passado, filha. Eu tenho algo novo para te dar. Eu tenho algo novo para fazer. Tenha coragem de dar o passo. Tudo começa com uma mente transformada. Porque tudo que está aqui é sentido aqui. Se eu trago à memória aquilo que já foi perdoado, ou se eu não libero perdão aos momentos ruins ou erros que eu tive, eu não vou conseguir avançar. Então eu entendi que eu precisava mudar a minha mente, amadurecer os meus pensamentos, entender que as minhas emoções não são inimigo, são amigos. A gente precisa lidar tristeza, ansiedade,
ou momentos difíceis, queridos, a gente não tem que evitá-los. A gente tem que aprender a batalhar. Se a tristeza vem, ótimo. Senhor, eu estou triste nesse momento. E eu te entrego, Pai, a minha tristeza. Eu te entrego, Senhor, a minha dor. O Senhor sabe, Deus, aqui nesse lugar que está doendo. Então, Pai, tenha liberdade, Senhor, de entrar e de fazer algo novo. Senhor, olha, eu estou nesse momento difícil, Pai, e o Senhor reconhece a minha fraqueza. Então, Deus, toma a frente, porque o Senhor pode todas as coisas. Tem um versículo que diz para a gente ser forte e corajoso. E quando eu estava internada, eu entendi que é necessário ser corajoso para ser forte e ser forte para ser corajoso. Queridos, ser forte não quer dizer que você tem que ser perfeito, alegre em todo momento. Não quer dizer que você tem que fingir uma força, claro, força da nossa própria força, que você não tem. Ser forte é reconhecer que sim, às vezes eu vou estar em fraco, mas quando eu estou aos pés de Jesus, Ele nos faz forte. Que sim, eu sou forte, e é por isso que eu vou tomar um passo de coragem, porque o Senhor é meu Pai, e sobre Ele está no controle de todas as coisas. Você se torna vítima a partir do momento que você permite que as lutas te vençam. Eu gostaria de abrir aí em Romanos 37, Salmos 37, 7. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja do que conseguem realizar os seus planos da maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Agora vamos abrir lá em Mateus 11, 28 ao 30. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhe darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis. É a carga que eu ponho sobre vocês, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. A partir do momento, queridos, que reconhecemos que a luta é necessária para nos amadurecer, e quando dependemos do Senhor, o fardo se torna leve, a gente começa a visualizar os processos de Deus. A gente começa a entender o porquê somos provados para ser aprovados nele. A gente começa a entender que é necessário uma entrega todos os dias de busca. E não fechar o quarto, se trancar nesse quarto de lutas. E pedir para que Deus venha, Senhor, Deus, vem aqui, Senhor. Muda esse ambiente. Cura, Senhor, essa área. Mas às vezes o Senhor está pedindo para que você vá com Ele. Às vezes o Senhor está batendo a porta, e por conta desses pensamentos que a gente se vitimiza, se diminui, a gente não tem escutado, não tem deixado Deus fazer. A gente quer chegar nas promessas do Senhor, quer
receber a promessa de Deus, mas não quer abrir mão dessas situações, do agir de Deus, deixar que Deus cuida da nossa dor, das nossas limitações, das nossas dúvidas e questionamentos. Então quero levar vocês a pensarem qual foi o seu momento de start. Não precisa me responder. Você teve um passado difícil? Um passado talvez que foi novo quando criança, e isso acarretou várias lutas. Como você visualiza a sua vida hoje? Como você enxerga o Deus hoje? Um Deus de Pai, um Deus que cuida? Nessa noite o Senhor convida vocês a descansar, a entregar. É uma noite de entrega. É uma noite que o Senhor quer entrar nessa casa. Se existe algum quarto onde você não habitava mais, Ele quer trazer luz e cura. Quando eu orava, queridos, e eu tinha um relacionamento com Deus, tenho, né? Eu visualizava o meu relacionamento com Deus, tinha uma porta, uma área da minha vida específica que estava fechada, escura, a luz era escura. E há um tempo o Senhor falava assim: olha, está na hora de a gente entrar ali novamente, né? Decorar aquele quarto ali, trazer luz para aquele quarto. Não que eu estava em pecado, aquele quarto estava em pecado, simplesmente porque eu não queria habitar. E ele fala: Kézia, vamos entrar ali naquele quarto, vamos decorar aquele quarto. E eu evitava. Assim, vai lá, pode ir, eles têm livre acesso. E aí todo o tempo, Deus, todo o tempo que eu lia a Bíblia e tudo mais, Ele pedia para mim acessar esse quarto. E aí, teve um dia que eu falei assim: Senhor, eu já dei livre acesso para você entrar nesse quarto e mudar as coisas de lugar. Pode entrar, é o seu quarto, você tem liberdade. E Ele falou: eu sei que eu tenho liberdade, eu sei que eu posso entrar, mas eu quero que você venha comigo. Venha comigo, Kézia, e entra nesse quarto. Tenha coragem de olhar esse quarto novamente. Tenha coragem de passar as mãos na parede e sentir os altos relevos, que são as cicatrizes da vida. Tenha coragem de aceitar novamente esse quarto e fazer parte, que esse quarto faça parte da totalidade dessa casa. Porque eu preciso que esse quarto seja visto novamente. O que você tem evitado ou escondido? Qual é a sua história com Deus? Por que tanta resistência? Por que tanta dor por muitos anos? O Senhor quer fazer algo novo neste lugar. O Senhor quer trazer descanso nessa área da sua vida. Que por tanto tempo você lutou sozinho, mas hoje você tem Ele. Então, queridos, a minha história era uma garotinha, com 1 ano e meio de idade caiu, não queria, e por conta disso eu fiquei com essa deficiência, tive que vir para o Rio me cuidar, mas graças a Deus que isso aconteceu,
porque eu tenho minhas irmãs hoje. Não só de tristeza é a minha história, mas também de momentos alegres. E com isso eu precisei depois fazer uma cirurgia. Eu já passei por muitas coisas, mas tem esses momentos marcantes. A nossa história vai ter momentos marcantes, momentos que vamos ser confrontados, mas não para ser vítima, para ser vencedor. Nessa noite, eu não vim falar sobre os momentos tristes da minha história, ou falar que você é vítima. Nessa noite, eu vim dizer que você é vencedor. Se por algum momento você se esqueceu disso, o Senhor diz para você que você é vencedor. Não importa como começou sua história, não importa a forma como você lida hoje com a sua luta, você é vencedor. Diga isso para a sua alma, que você é mais que vencedor. Gostaria que você se colocasse de pé. Ministério de Louvor, pode vir. Você pode fechar seus olhos, por gentileza. Eu gostaria que vocês começassem a sondar a alma de vocês. Porque a alma é o lugar onde ficam as emoções, os sentimentos. Qual é a sua dificuldade? Qual é a dor? Gostaria que vocês analisassem. Eu já liberei perdão no meu passado? Ou ele ainda me causa dor? Como está essa casa? Como está esse jardim? Em qual lugar da casa o Senhor está? Em qual lugar da casa você está? A forma como você enxerga essa casa é a forma como você enxerga a sua vida em Deus. Não é um ambiente, queridos, não é um lugar que tem que mudar ao seu favor. É você que tem que mudar. É você que tem que procurar transformação. Para que aquilo que está dentro de você saia e tenha o poder de transformar. Qual palavra que habita dentro de você? Ah, eu não consigo. Ah, eu estou sozinho. Não. Ainda não tenho estrutura para crescer. Você não viu minhas limitações? Não, Kézia. Eu só queria viver em paz. Ou são palavras que nunca aprendi, mas posso aprender. Estou no deserto, mas eu sei que o Senhor está comigo. Crescer é o que vai me fazer amadurecer.
Nessa noite eu queria te dizer que tudo que você passou, passa, toda dor, toda angústia, tem um propósito. Tem vidas esperando para escutar a sua história. Nessa noite eu queria te dizer que você não é vítima da sua história. Você é vencedor, vencedora. Você é filha, você é filho. Você tem promessa. Não se diminua. Não deixe que sua mente te atrofie pelo aquilo que o Senhor tem, que o Senhor quer revelar através de você. Não deixe que a timidez te cale. Seja ousado para ser corajoso. Seja forte em dar o primeiro passo. Rompa em fé, queridos. Entregue essa dor para o Senhor. Lance sobre Ele. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Ai, queridos, eu amo tanto o Senhor. Eu amo tanto o Senhor. Que se fosse para passar tudo de novo, para encontrar Ele novamente, eu passaria. Que tudo que eu passei não seria nada sem Ele. Que a parte mais bonita da minha história é Jesus, é Deus. Eu gostaria de convidar vocês a se derramar na presença do Senhor. Se vocês têm dificuldade de sentir-se como um vencedor, ou se você tem alguma luta, alguma dor no passado que ainda está no seu presente, se você precisa liberar perdão sobre o seu passado, eu gostaria de chamar você à frente. Se sua alma dói por alguma coisa, sua alma ainda fica quieta por alguma situação, tenha coragem e tome o seu primeiro passo. Seja forte para reconhecer as suas debilidades. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Se você carrega traumas, mecanismos de defesa, por um ambiente que você vive, ou até mesmo na família, alguém que causou, gostaria de chamar vocês aqui à frente. Se você tem medo de abrir mão dessa dor e ir para o novo do Senhor, gostaria de chamar você aqui à frente. E vir aqui à frente não é sinônimo de ser vítima, mas reconhecer que você é vencedor. Quantas vezes, queridos, que eu pensava que era fraca, porque estava me sentindo triste, que eu pensava que era fraca, por estar passando por momentos de dificuldades. Mas aí eu
reconhecendo, Senhor, que o Senhor é o nosso Pai. Uma das coisas que o inimigo tem tentado fazer é roubar a força da igreja, é roubar o vigor da igreja, é roubar a coragem da igreja, dizendo que você não pode, você não consegue. Mas na verdade, o Espírito Santo, o Espírito de poder, habita dentro de cada um de nós. E eu sei que tem dias que é difícil, tem dias que é puxado, tem dias que é pesado, tem dias que é bem trabalhoso. Mas olha, levanta sua cabeça e cante: eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Você pode olhar para o seu irmão e dizer: eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Depois de tudo que você passou, hein? Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Diga para o seu irmão: você é mais que vencedor. 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 Quando você sair daqui nessa noite, a nossa expectativa é de que ao nosso redor esteja tudo transformado. Como a gente queria, né? Chegar em casa, olhar para a nossa cidade, para o nosso bairro, para a nossa nação e dizer: olha, eu estava declarando que eu sou mais que vencedora. Está tudo transformado do lado de fora. Mas não vai ser assim. A Bíblia diz que nós somos levados todos os dias como ovelha muda para o matadouro. Mas diante de todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. A Bíblia não nos engana dizendo: olha, do lado de fora está tudo bem e por isso nós somos mais que vencedores. Não. A Bíblia está dizendo que apesar das circunstâncias, nós somos muito mais que vencedores. E aquilo que você declarou nessa noite, esses quartos, que nós precisamos da ação de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: também não vai estar tudo arrumado quando você sair daqui, mas Deus começou a faxina nessa noite. E o Senhor te fortalece nessa noite. Você recebe dessa palavra. O Senhor nos fortalece nessa noite para a gente encarar esses quartos da nossa vida. Encarar e dizer: eu preciso encarar minha realidade. E o Senhor me fortalece, me encoraja para encarar essa realidade. Eu vou dizendo: diante dessa realidade, diante desses desafios, eu sou mais que vencedor. Diga mais uma vez: eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Kézia, obrigado por essa palavra, por essa mensagem. Obrigado por vencer os seus desafios e nos encorajar nessa noite. Você pode
pode levantar a sua mão e abençoar a menina Kézia? Senhor, nós abençoamos, ó Deus, a Kézia nessa noite. Sabemos, ó Deus, que cada um tem os seus desafios, mas os desafios da Kézia nos inspiraram nessa noite a sermos corajosos, Senhor, a termos forças em Cristo Jesus. E todos os desafios que ela já passou e ainda passa, de acessibilidade, Senhor, de indiferença, Senhor, nós queremos nessa hora declarar: Kézia, você é a menina dos olhos de Deus. E o Senhor, Ele criou um caminho para você. E esse caminho você está trilhando. Nesse caminho não há falta de acessibilidade. Esse caminho é totalmente acessível. O caminho que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você tem ido ao Pai através de Jesus. Que o Senhor te abençoe, Kézia, e te faça prosperar. E que você possa ir a lugares que você jamais imaginou, para levar o seu testemunho e a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Pastor Júlio, pode vir aqui nos abençoar. Eu queria só dizer que nós estamos hoje aqui com essa visita especial do Daniel e da Maria, os filhos da apóstola Alice, do apóstolo Ralph. Então, depois que terminarmos o culto, vem aqui abraçá-los, dar as boas-vindas também. Eles não levantaram que eles não são visitantes, né? Eles já são de casa, mas eles estão aqui nos presenteando, né, nessa noite. Ficarão aqui o mês todo. A apóstola Lisa estará conosco no próximo domingo, no início da nossa conferência Celeiro de Mestres e Profetas, mas já está sendo representada aqui através dos seus filhos. Sejam muito bem-vindos, viu? Nós amamos a vida de vocês. É por eles que a gente ora toda semana aqui. Nós oramos por eles também. Então depois vem tirar uma foto e um abraço, tá bom? Levante suas mãos aí no seu lugar. Antes de dar a bênção, Espírito Santo, vem cá, Maurício, quero orar com você. Senhor, nós nos lembramos do teu amigo Abraão. Abraão recebeu um chamado e uma promessa. Abraão começou a caminhar, Senhor, na tua presença. Porém, a tua promessa ia levar 25 anos para se cumprir. Ao longo dessa trajetória, Senhor, Abraão cometeu falhas, teve escolhas erradas. Porém, nunca deixou de caminhar na tua presença. Eu sei que a história da Maura, assim como muitos de nós, ao longo da caminhada, nós tomamos decisões às vezes equivocadas, quebramos a cara. Porém, o Senhor é misericordioso para nos fazer levantar e nos fazer caminhar novamente. E através da vida dela, Senhor, ela criou 3 filhas que hoje estão aos teus pés e servindo ao Senhor. Muitos de nós, em determinados momentos, somos murmuradores e reclamadores de algumas coisas. E hoje o Senhor chama a igreja a não mais ficar murmurando e reclamando, não mais ficar olhando para a sua condição ou aquilo que está ao seu redor, mas a se levantar, a se posicionar como vencedora e não como vítima. A Kézia, Senhor, com todas as suas limitações, o espaço, a geografia não é limitação. Uma cadeira de roda não tem determinado aquilo que ela é e nem o que ela será. Ela dirige um grupo familiar, ela coordena um ministério de dança.
Ela sempre que pode, Senhor, está junto na tua casa, trabalhando, servindo, limpando. Esteve na Europa porque creu num Deus de milagres, num Deus que opera sinais e maravilhas. E nós te louvamos por homens e mulheres como a Mauraci, Senhor, que apesar de todas as lutas e debilidades, estão caminhando na tua direção, Senhor. Fortalece os braços e os pés dos guerreiros e guerreiras que o Senhor tem enviado a esse lugar nessa noite. Nós louvamos a Deus por cada homem, mulher, jovem, anônimos talvez, aos olhos humanos, aos ouvidos humanos, mas muito conhecidos no céu e no inferno. Nós te louvamos, ó Deus, por esses guerreiros e guerreiras que caminham junto conosco. Nós temos a honra e o privilégio de pastorear. Que o Senhor renove as forças e o vigor da Mauraci, e que o exemplo da Kézia de fato não ecoe somente nas nossas emoções, mas ecoe no nosso espírito, para que vivifique a palavra ministrada nos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te louvamos por aquilo que o Senhor tem ouvido, que o Senhor tem nos levado a ser edificados dia após dia neste lugar e em comunhão com os irmãos. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. E as doces consolações do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa e família hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir aquele que vive e que reina pelo século dos séculos.